Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. I don't know about you, but I like new beginnings. Não sei quanto a vocês, mas eu gosto de novos começos, pois eles são uma oportunidade para renovar nosso relacionamento com Deus, ouvir sua voz mais uma vez e responder de maneira que o agrade. E é exatamente isso que Deus está oferecendo a Noé e sua família no capítulo 9 do livro de Gênesis. Já sabemos que a arca repousou nas montanhas. Noé esperou vários dias para que toda a água baixasse e os animais pudessem partir. E assim eles fizeram. E aqui está a primeira coisa que precisamos lembrar. Quando Noé e sua família saíram com todos os animais, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Altar é sinônimo de sacrifício. E aqui o sacrifício está sendo oferecido como instrumento de adoração. Vemos, então, que Deus poupou os homens. Ele concedeu sua misericórdia, sua graça, sua bondade amorosa, para que tivéssemos a oportunidade de adorá-lo e também de perceber algo. A adoração não é para suprir alguma necessidade de Deus, pois Deus é completo, Ele é perfeito, Ele não precisa de nada. Portanto, tudo o que Ele exige que nós façamos é para o nosso bem-estar. Coisas boas acontecem quando adoramos a Deus. Coisas boas acontecem quando fazemos sacrifícios segundo a sua vontade, os seus propósitos, os seus planos neste mundo. E qual é um dos maiores frutos da adoração? Bem, vá ao capítulo 9, versículo 1. O contexto é uma experiência de adoração. Observe o que Deus diz no versículo 1 do capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos. Então, quando adoramos corretamente, quando fazemos a oferta que Deus deseja, qual é o fruto? A bênção. Agora, isso significa que a bênção vem naturalmente? Não, não significa isso. Existe uma ferramenta ou um instrumento que nos auxilia a sermos abençoados. Mas nós precisamos ser cuidadosos, porque não estamos falando de salvação. Veja, a ira e o juízo de Deus já terminaram. As 8 pessoas passaram pelo juízo de Deus. Em outras palavras, elas, pela sua fé, e essa fé se manifestou porque entraram na arca, e por causa disso foram salvos da ira de Deus. Agora que o juízo terminou, precisamos nos perguntar: como essas pessoas, que foram salvos por Deus, como agora devem viver? Qual é o fundamento de suas vidas? A adoração. E o que está intimamente relacionado à adoração? Sacrifício, oferta, a entrega do que temos para manifestar nosso amor e nosso compromisso com Deus e seus propósitos. Quando fazemos isso, temos a oportunidade de sermos abençoados. Por que digo oportunidade? Bem, observe o contexto do versículo 1 do capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos. Como ele fez isso? Continue lendo. Deus disse a eles: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aprendemos que Deus abençoou, mas como? Ele estabeleceu mandamentos para essas pessoas.
O que precisamos aprender é que existe uma relação intrínseca entre bênção e os mandamentos de Deus. Se você perguntasse a muitas pessoas onde está a maioria dos mandamentos de Deus, a base para a compreensão de seus mandamentos, a resposta seria a Torá. Hoje, muitas pessoas se sentem muito desconfortáveis quando se menciona uma conexão entre a lei e a bênção. Algumas ficam com raiva, outras até enviam e-mails maldosos. Mas o que precisamos entender é que o que parece certo aos nossos olhos nem sempre é agradável a Deus. Mesmo sendo crentes, nós precisamos sempre formar nossa perspectiva com base na palavra de Deus. Quando Moisés apresentou a Israel a Torá, ou seja, a lei, ele disse: "Hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição." Portanto, se quisermos ter a vida que Deus deseja para nós, se quisermos experimentar a bênção, os mandamentos, que não nos salvam nem nos justificam, esses mandamentos podem ser usados para que experimentamos a bênção. Deus aqui, no versículo 1, está dando a Noé e sua família a oportunidade de encontrar a sua bênção. Não é controverso, é bem direto. Mais uma vez, versículo 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: "Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra." O que podemos compreender da frase "multipliquem-se e encham a terra"? Naquela época, havia apenas 4 casais. E a terra era um lugar muito grande. E ainda é. Ao dizer encher a terra, Deus estava dando ao homem tarefas muito importantes. E o que podemos aprender com isso? Deus gosta de abundância. Quando o obedecemos, o resultado sempre será de abundância. Podemos dizer isso de outra forma? Sim, podemos. Outra palavra que podemos usar é prosperidade. Quando converso com as pessoas, gosto de observá-las quando falo com elas. Certas coisas, quando você diz isso, quase consigo antecipar a resposta se digo outra coisa. A reação é completamente diferente. E quando uso o termo prosperidade em português, as pessoas ficam animadas, começam a olhar e prestar mais atenção, e tudo bem. Mas quando digo prosperidade, não estou necessariamente falando de dinheiro, bens materiais, ou sucesso na conquista de nossos objetivos. Não. Prosperidade é ser capaz de realizar as coisas de Deus em abundância. Quando falamos de prosperidade, e existe uma conexão entre prosperidade e abundância, sabe o que viria à sua mente? A glória de Deus. Se você tiver sabedoria, vale a pena guardar isso. Anote na margem da sua Bíblia. Escreva no seu diário, memorize. Existe uma conexão bíblica entre prosperidade e a abundância da glória de Deus. Então, o que Deus está revelando aqui é o seguinte: quando me submeto, quando obedeço, quando digo não aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus planos, e digo, não, vou substituí-los pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus para a minha vida. Quando faço isso, minha esperança é que haja abundância, baseada na submissão, na obediência e no cumprimento da vontade de Deus. Que haja prosperidade e abundância com a manifestação da glória de Deus. O que o Messias diz? Que eles verão 2 boas obras e darão glória a Deus. O que os leva a dar glória a Deus? Uma manifestação da sua glória. Existe essa conexão entre a glória de Deus e a presença de Deus quando vivemos em obediência. Novamente, não estamos falando agora sobre os meios de salvação, mas sim sobre pessoas que já experimentaram a salvação e que agora querem ser usadas para manifestar aos outros que Deus habita nelas,
que elas são templo do Espírito Santo. Portanto, o nosso maior desejo é a prosperidade, a abundância da glória de Deus sendo vista na vida de alguém. Isso é prosperidade. Então, quando ele diz, quero que vocês se multipliquem, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ele está falando sobre coisas grandiosas, muito maiores do que jamais imaginamos. Mas, se assim agirmos com Deus, esse será o resultado. Veja agora o versículo 2. Sabemos que no versículo 1 ele falou apenas com Noé e sua família. Aqui diz, seus filhos. No versículo 2, há uma ênfase na vida animal que também estava na arca e que também retornou à terra, tornando-se, repito, habitantes da terra. Observe o que Deus diz a respeito desses animais, ainda falando com Noé e seus 3 filhos. Terão medo. E a próxima palavra é em hebraico, hithem. Em outras passagens, ela é traduzida como ficar perturbado, geralmente na forma negativa. Na Bíblia diz, não tenha medo, que essa é uma palavra que expressa confusão. Não é tão comum nas Escrituras, nem no hebraico moderno de hoje, mas está relacionada ao medo, terror ou confusão. E o que as Escrituras estão nos revelando é que os animais terão medo dos seres humanos e ficarão confusos conosco. Ou seja, eles não entenderão como nós entendemos. Portanto, é isso que realmente está dizendo. Ele está afirmando o que fez no Jardim do Éden, onde nos deu autoridade sobre eles. E eles serão submissos. Mas isso não significa que todos os animais devem obedecer o que dizemos. Mas simplesmente significa que eles ficarão com medo, assustados, confusos, e muitas vezes fugirão porque somos seres humanos. Posso te contar uma experiência pessoal. Há alguns anos eu estava caminhando no deserto, não muito longe de casa, bem atrás de onde estou agora, e vi 3 lobos. Eu tinha acabado de virar a esquina. Havia uma trilha e lá estavam os 3 lobos. Eram 3 contra 1. Eu olhei para eles. Eles olharam para mim. E antes que eu pudesse pensar no que fazer, eles saíram correndo. Eles eram maiores do que eu. 3 deles eram mais fortes, mais rápidos. Tinham dentes mais afiados. Quero dizer, eles poderiam acabar facilmente comigo. Mas em um instante e instintivamente, eles fugiram. Por quê? Bem, eles ficaram confusos comigo. Não sabiam o que eu era. Eles não necessariamente percebem os seres humanos como parte da raça animal, parte de seu domínio natural. Em segundo lugar, eles não estavam apenas com medo e confusos. Mas observe o que mais está escrito aqui. Terão medo e pavor. Tremerão de medo diante de vocês todos os seres vivos da terra. Todas as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão. E também diz aqui, e todos os peixes do mar, nas suas mãos são entregues. Isso é importante. Literalmente está escrito, olhe de novo, nas suas mãos são entregues. Por que isso é importante? Deus está fazendo algo diferente. No Jardim do Éden, embora tivéssemos autoridade sobre eles, éramos chamados à submissão. Creio que esse relacionamento era muito, muito diferente. Por que digo isso? Se você olhar depois em Isaías capítulo 11, ele fala sobre o reino. No reino, os animais terão medo,
mas não ficarão apavorados. O que vemos aqui é que uma criança pequena os guiará. Veremos uma criança pequena colocar a mão em um buraco perigoso onde vive uma cobra e nenhum mal lhe acontecerá. E veremos que um cordeiro se deitará com o urso e um coelho. Eles não irão devorar uns aos outros. Portanto, há uma diferença entre o reino de Deus e a nossa realidade hoje. Da mesma forma, houve uma diferença entre a situação atual e a do Jardim do Éden. Aqui veremos que os animais estarão com medo, não apenas submissos, mas amedrontados e confusos, e na maioria das vezes fugirão. Mas Deus diz, veja o final do versículo 2, nas suas mãos são entregues, ou seja, nós podemos nos servir deles. Do que ele está falando? Se tivermos alguma dúvida, basta continuarmos a ler. Mas deixe-me dar a resposta agora. Nas suas mãos são entregues. Isso tem a ver com alimento. Aqui, novamente, há também uma diferença, porque no Jardim do Éden, o homem podia comer toda a vegetação. Claro, não da árvore no meio do Jardim do Éden, nem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. Mas todos os outros tipos de ervas, plantas e frutos, e assim por diante, nós podíamos comer. Aqui ele está dizendo algo diferente. Veja agora o versículo 3. Tudo o que se move, ou toda criatura que se move, que é vivente, servirá de alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais. Aqui está o que chamamos em hebraico de Hidush, uma nova realidade. Antes era proibido comer vida animal, e agora Deus está dizendo que Ele nos dá esses animais em nossas mãos para alimento. Assim como podíamos comer todas as plantas e todas as frutas, agora podemos comer todos os animais, sem restrição. Lembre-se, foi somente quando Israel rejeitou a Deus que vemos a Torá surgir por meio de Moisés. E é nela que encontramos as leis dietéticas e os alimentos, que muitas vezes chamamos em português de kosher. Mas aqui não há nada disso. Não há alimentos kosher. Não há nada que seja advar kasher, advar assur. Não há nada que seja kosher, ou não kosher, ou algo que seja proibido e algo permitido. Toda a vida animal é permitida, mas há uma restrição importante. Observe agora o final do versículo 3, onde ele diz: Eu dei para vocês eco, o que significa: eu dei para vocês tudo, toda a vida animal. E agora o versículo 4, que apresenta a restrição. Deixe-me introduzir isso de forma simples, dizendo que vamos aprender que é: nos próximos versículos, veremos a importância do sangue da perspectiva de Deus. Veremos que, embora os animais pudessem ser comidos, o sangue não podia ser comido. E havia grande punição para quem fizesse isso, ou violasse essas leis. Então, olhe novamente para o texto. Observe o versículo 4. Mas aqui está a exceção, a carne, porém, com sua vida. O que significa a carne com sua vida? Refere-se ao seu sangue, não comam. Vemos agora uma construção muito importante no texto hebraico. Deus está nos ensinando algo, e isso será fundamental. É um princípio relacionado ao Evangelho. Porque todos nós estávamos mortos em pecados e transgressões. Essa era a nossa condição anterior. E o que mudou isso? O sangue do Messias derramado. Não sei por quê, mas está se tornando muito popular. Há pessoas que ensinam que não há significado no líquido, referindo-se ao sangue do Messias.
Elas só querem dizer que o importante é a sua morte. Bem, a morte é importante, mas o seu sangue precisa ser enfatizado. Assim como aprendemos no relato do Êxodo, que nos dá o contexto, o fundamento, o paradigma para entendermos a nossa redenção. E existe uma conexão entre redenção e salvação, entre redenção e intimidade. Um entrar em relacionamento com Deus. Não existe intimidade no relacionamento com Deus sem a redenção. E Deus nunca disse: vou olhar para aquele cordeiro pascal morto. Vou me lembrar da minha promessa e proteger vocês. Não é isso que ele disse. Ele disse: vou olhar para o sangue que vocês manusearam corretamente. O sangue que vocês colocaram sobre o Missizot, os batentes da porta, os Mashkov, a verga da porta, parte superior. Ele olhou para o sangue, pois o sangue é extremamente significativo. É por isso que essas pessoas que estão se afastando do sangue do Messias, essas pessoas fazem isso porque se afastaram da compreensão de que a Torá ainda nos revela algo. Observe novamente o texto, versículo 4. Mas a carne, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comam. Passemos agora para o versículo 5. Neste versículo, veremos que, se essa orientação for violada, haverá consequências graves. Quero ressaltar que, se você é alguém que diz: este é o Antigo Testamento, eu dou muito mais importância ao Novo Testamento. Deixe-me te dizer uma coisa. Se você for ao livro de Atos, no capítulo 15, ele fala sobre o que compartilhar com os novos crentes gentios. E uma das coisas que Tiago, ou Yaakov, que era o líder dos crentes em Jerusalém, o que ele compartilhou na época de Paulo, foi que é proibido comer carne com sangue. Na verdade, é absolutamente proibido comer sangue. Nunca podemos comer sangue. Então, lemos aqui no versículo 5. Pelo sangue de vocês, pelo sangue da sua vida. A palavra aqui, nefesh, geralmente é traduzida como alma, mas pode ser traduzida como homem ou ser humano, e se refere a um corpo vivo. A alma ainda está presente. Então, o que ele está dizendo nessa passagem é que, se o sangue, que representa a vida, ainda está na alma, e alguém o consome ou o toma, Deus diz: eu pedirei contas pela vida desse homem. Portanto, lidar de forma errada com o sangue traz morte e atrai o juízo de Deus. É isso que vemos no versículo 5. Em outras palavras, Deus está enfatizando algo fundamental. A forma como entendemos o sangue e como nos posicionamos diante dele tem sérias implicações. E continua dizendo: eu pedirei contas. Veja agora a segunda parte do versículo 5. E da mão de cada homem, da mão do seu irmão, pedirei contas pela vida humana. Por quê? Se isso for mal conduzido, se um homem tirar uma vida, e isso é crucial, haverá consequências. E claro, mais adiante veremos que existem exceções a essa regra. Em contextos como a guerra, por exemplo, se houver uma sentença, uma pena de morte por algo que um homem tenha violado, a vida desse homem pode ser tirada. Mas, em geral, é proibido matar. É isso que Deus está dizendo.
E fica ainda mais interessante, porque aqui, veja novamente o que diz nesta passagem. Vamos reler o versículo 5. Mas o sangue da sua vida, eu o exigirei. Da mão de um animal, eu o exigirei. Ou seja, se um animal, eu não abordei isso antes, se um animal tirar a vida de um ser humano, Deus exige que esse animal seja morto. Em segundo lugar, se o homem não fizer isso, Deus o executará pessoalmente. Em segundo lugar, ele o exigirá da mão do homem, da mão do seu irmão. Ou seja, se a mão de um homem tirar a vida do seu irmão, eu exigirei a vida desse homem. Isso deixa muito claro. Veja agora o versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Estamos então falando de uma punição. Deus exige que, assim como acontece com o animal, este deve ser morto. Assim, Deus exigirá que o sangue do homem que matou outro seja tratado da mesma forma. Por quê? Veja agora no final do versículo 6. Ele fará isso porque a imagem de Deus foi o homem criado. Essa passagem bíblica, é claro, foi tirada do livro de Gênesis, no início do capítulo 1, e tem implicações profundas, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Deus criou o homem, e naturalmente esse é um termo inclusivo também para as mulheres. Ele nos lembra que fomos chamados a refletir a glória de Deus. E quando nossa vida é tirada injustamente, isso ataca a própria glória de Deus. E, portanto, haverá sérias consequências. Agora passe para o versículo 7. Aqui, ele reitera o que disse antes. Sejam férteis e multipliquem-se. Mas há uma mudança. Em vez da expressão encher a terra, diz shertsu. Shertsu, anteriormente nas Escrituras, encontramos essa palavra. Ela corresponderia a um termo antigo que significa fazer em abundância. Portanto, não é nada mais do que uma palavra que nos ajuda a ter uma compreensão adequada que, quando diz encher a terra, ele está falando de encher a terra de maneira abundante. Mais uma vez, vemos que Deus não se agrada daquilo que permanece pequeno. Ele diz, não desprezemos os pequenos começos. Entretanto, ele não quer que eles permaneçam pequenos. Deus gosta de coisas grandes. Ele gosta de abundância. O que as Escrituras dizem em Lucas? Quando Deus dá, ele dá recalcado, sacudido e transbordante. Então, o que essa palavra está tentando nos dizer é que Deus quer que cumpramos completamente esses mandamentos. Sejam férteis e multipliquem-se. Povoem abundantemente a terra e multipliquem-se nela. Ele usa a palavra havu 2 vezes neste versículo, que tem a ver com a palavra ha, significa multiplicar de forma abundante. Versículo 8. Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com ele, dizendo, eis que eu faço, ou literalmente estabeleço, é a palavra mekim. Estabeleço a minha aliança com vocês e com a sua semente. A sua semente como descendência ou descendentes como filhos, com os seus descendentes depois de vocês. Então Deus está fazendo algo aqui. Ele está fazendo uma aliança. E o que descobrimos sendo revelado aqui, neste contexto, é que há uma conexão entre aliança e promessa. O que vamos aprender é que essa aliança que Deus está estabelecendo com Noé e sua família é uma aliança, uma promessa. E aqui está a chave. Essa promessa está inteiramente nas mãos de Deus para ser cumprida. E qual é a natureza dessa aliança? Bem, veremos isso em alguns minutos. Mas observe que Deus quer fazer isso não apenas com Noé e com sua família. Ele não se limita à família de Noé,
mas vai estender essa aliança a todos os seres humanos. E ele promete uma coisa. O que seria? Continue lendo mais uma vez, versículo 8. E Deus também disse a Noé e a seus filhos com ele: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com os seus descendentes depois de vocês. Versículo 10. E com todo ser vivo, incluindo os animais, e com todo ser vivo, animais, que está com vocês. Também as aves e os animais, ou seja, os animais domésticos. Todos os animais da terra que estão com vocês. Todos os que saíram da arca com vocês. Todos os seres vivos, ou todos os animais da terra. Então, a palavra aqui, a razão pela qual estou indo e voltando é porque a palavra hayá vem da palavra vida ou viver. Hayá também pode significar animal ou fera, mas preferi traduzir a palavra behimá por todo animal, ou seja, um animal doméstico. A questão é que Deus está fazendo uma aliança não apenas com a humanidade, mas também com toda a vida, incluindo pássaros e todos os tipos de vida animal. Mas por que isso é importante? Porque aprendemos algo. Aprendemos nessa passagem que os animais são importantes para Deus. Muitas pessoas ensinam que antes do dilúvio, a razão pela qual Deus colocou os animais na arca de Noé foi para preservá-los. Mas não é bem assim. Aprendemos algo diferente. Deus não queria apenas preservá-los. Ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter recriado todos esses animais em um segundo. Ele poderia simplesmente ter falado e a terra estaria cheia deles. Mas ele não fez isso porque queria nos mostrar que tinha compaixão e misericórdia pelos animais. E isso deveria nos levar a ter o mesmo pensamento. Nós devemos ter misericórdia e compaixão pelos animais. Embora Deus os tenha colocado em nossas mãos, há um senso de responsabilidade. E isso está sendo proclamado em alto e bom som por meio dessa aliança. Nós ainda não vimos a natureza dessa aliança. Vemos que ela se aplica a toda a vida, tanto humana quanto animal. Em segundo lugar, revela que Deus quer fazer uma promessa. Qual é essa promessa? Já chegaremos lá. Mas veja, por favor, o versículo 11, onde ele diz: Estabeleço a minha aliança com vocês. Eu nunca mais nunca mais destruirei ou ceifarei toda a vida, nunca mais, pelas águas do dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Portanto, aqui está a promessa dessa aliança que Deus está fazendo. Ele não destruirá o mundo novamente por meio de Mabu, isto é, pelas águas do dilúvio. Mas precisamos ter cuidado, porque muitas pessoas dirão que Deus nunca destruirá este mundo. Bem, Deus trará grande devastação a este mundo. Todos aqueles que não exercem a fé, que não fazem parte da aliança, que não buscam a promessa de Deus, todos serão destruídos. E serão destruídos pelo fogo que cairá do céu e por meio de outras catástrofes e acontecimentos que serão provocados pela ira de Deus. Mas ele está prometendo aqui nunca mais destruir o mundo e tudo que nele existe pelas águas do dilúvio. É isso que vemos aqui. Agora, observe o versículo 12. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu estabeleci entre mim e vocês e entre todos os seres vivos. Ou seja, os animais que estão com vocês por Legarot Olam, que significa para todas as gerações do mundo. Agora, ele está fazendo isso como uma promessa. E ele diz aqui: Este será o meu. E usa a palavra ot, sinal. Nós já falamos sobre o significado da palavra ot. Tem a ver com algo milagroso que só Deus pode fazer. Não deixa margem para a imaginação.
Oath é algo que Deus, somente Deus faz. E Deus faz o quê? Veja o que ele diz, mais uma vez no versículo 12. E Deus disse: Este é o meu sinal milagroso. Oath, o sinal da aliança que estou dando, ou estabelecendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações deste mundo. E o que é isso? No versículo 13, ele diz: Meu keshet. A palavra keshet significa arco. Mas aqui estamos falando algo que vocês todos conhecem. Um arco-íris. Deus está dizendo algo aqui. E tudo isso não serve apenas para nos ensinar que Deus não destruirá o mundo novamente com água. Mas aprendemos algo mais. Aprendemos certas coisas sobre uma aliança. E o que aprendemos? Veja novamente no versículo 13. E meu keshet, ou seja, o meu arco-íris que coloquei nas nuvens, ele será como um oath. Será o sinal da minha aliança com a terra. Por fim, ele conclui esse versículo, mas sem dizer apenas toda a vida, mas ampliando ainda mais para incluir toda a terra. Versículo 14. E acontecerá que... A próxima palavra é interessante porque, literalmente, essa palavra significa nuvem. A maioria das traduções a descreve como um verbo. Ele diz aqui: quando eu trouxer nuvens sobre a terra, deve aparecer um arco-íris nas nuvens. Mas você pode traduzir de uma maneira um pouco diferente. Estará na minha nuvem, nas nuvens sobre a terra. Então, ele está simplesmente especificando, na minha nuvem. Ele escolherá uma nuvem específica. Você não verá o arco-íris em todas as nuvens. Você só o verá naquela que ele escolheu. Então será um sinal. Ele estará sobre a terra. E aparecerá um arco-íris nas nuvens. Versículo 15. Eu já mencionei que aprenderíamos algo sobre uma aliança. Compartilho com vocês que há uma conexão entre a palavra leskor, lembrar-se, e a palavra aliança. Elas vão juntas. E aqui está um dos fundamentos dessa posição. Observe agora o versículo 15. E eu me lembrarei da minha aliança, que é com vocês, entre mim e vocês, e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Então Deus vai olhar para isso e se lembrar. Então eu pergunto, por que isso é importante? O que isso nos ensina? Será que o mundo é menos corrupto do que era em Gênesis capítulo 6? A resposta é não. Provavelmente não é mais corrupto. Então, por que Deus? Por que ele não o destrói? Bem, ele fez uma promessa. O caráter de Deus o levaria a trazer destruição sobre toda essa maldade. Mas ele não faz isso. Por quê? Por causa da aliança. Agora, aqui está outra coisa importante que você deve anotar. Existe poder em uma aliança. Quando Deus vê a aliança, ela tem o poder de fazer o quê? Ela tem o poder de impedir o juízo de Deus. E digo outra vez, isso não é, de forma alguma, um ataque à soberania de Deus. Deus colocou essa lei em vigor e fez isso com o propósito de nos ensinar. O mundo merece o juízo de Deus agora. Deveríamos ter outro dilúvio hoje. Deveria começar a chover torrencialmente. Nós merecemos ser varridos do planeta. E o que impede Deus de fazer isso? Ele estabeleceu uma aliança. E há poder nessa aliança.
E quando Deus vê o arco-íris, ele se lembra. Agora, o que isso significa? Ele está colocando em termos que podemos entender. Quando há uma aliança, isso faz com que Deus se lembre de suas promessas. E se ele se lembra delas, elas serão cumpridas para nós. Vamos lá, versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Versículo 16. O arco-íris estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da Brit Olam, da minha aliança eterna. Essa é uma declaração importante. Estamos realmente chegando a um dos princípios mais importantes que aprendemos aqui. Porque a expressão Brit Olam, hoje vivemos em uma época privilegiada. Podemos pegar nossos celulares, acessar nossos computadores e simplesmente pesquisar essa expressão. Brit Olam, aliança eterna. E o que aprendemos? Trata-se de um termo profético. Normalmente não o encontramos tão cedo nas Escrituras, nem em contextos como este. Em geral, ele aparece nas profecias, especialmente em relação aos últimos dias e em relação à nova aliança, isto é, uma aliança eterna. Então, por que a expressão Brit Olam, aliança eterna ou aliança do reino? A palavra Olam também pode ser compreendida com referência ao reino. Por que ela aparece aqui? Porque Deus está tentando nos ensinar um princípio. Se alguém tem uma aliança com Deus, tem uma promessa dele, e essa aliança tem o poder de garantir que a promessa de Deus seja sempre cumprida. E o que é essa Brit Olam? Não tem nada a ver conosco. Deus não está dizendo, sabe de uma coisa? Os que entram nessa aliança, olha só, nós fazemos parte dessa aliança, mas nós não tomamos nenhuma decisão. Deus fez isso como promessa feita à humanidade e a todos os animais. Ele nunca mais agirá como agiu em Gênesis 6 e 7. Quando, ao ver a corrupção, a maldade e o mal em nossos corações, foi movido por sua justiça a punir. Ele disse, eu não vou fazer isso do mesmo jeito. Mesmo que esse ano, no ano passado, 10 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, merecêssemos o dilúvio. Deus disse, eu não vou fazer isso por causa da minha aliança. Por outro lado, ele vai destruir o mundo com fogo o fogo da sua ira. Mas se há outro Brit Olam, ao qual os profetas se referiram, aquele que o Messias Yeshua ratificou e estabeleceu com o seu sangue, então não experimentaremos a sua ira. Ele se lembrará dessa aliança e nos poupará para que não provemos a ira de Deus. Veja novamente o versículo 16. E o arco-íris estará nas nuvens. E olharei para ele a fim de me lembrar da minha Brit Olam, da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Versículo 17. E disse Deus a Noé ainda, esse é o sinal da minha aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Agora, o que quero concluir é o seguinte. Depois da chuva, frequentemente olhamos para o arco-íris e nos lembramos, sim, Deus prometeu não causar outro dilúvio. Então podemos nos consolar pensando, não vai chover por muito mais tempo, não vai inundar toda a terra. Essa é a mensagem errada. Ela é só parte disso. Da forma como as Escrituras estão escritas, devemos pensar em outra aliança.
uma aliança messiânica. Toda vez que vemos um arco-íris, devemos nos lembrar de que não experimentaremos a ira de Deus. Não porque não a mereçamos, mas porque Deus nos prometeu. Da mesma forma que o arco-íris impede Deus de trazer destruição pela água sobre a terra, podemos ter certeza de que essa aliança messiânica, essa outra Brit Olam, por meio do sangue do Messias, certamente impedirá que a ira de Deus nos alcance. Não por causa de quem somos, não porque a merecemos, mas porque Deus prometeu. E da mesma forma que Ele tem cumprido essa promessa por quase 6.000 anos, podemos ter certeza de que também cumprirá a promessa que fez por meio de seu único Filho, o Messias Yeshua, ou seja, Jesus Cristo. Ele cumprirá essa promessa para sempre. Por quê? Porque é uma Brit Olam, uma aliança eterna. Bem, por fim, encerramos. Até a próxima semana, quando continuaremos Gênesis capítulo 9, parte 2. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.